Lucas capítulo 2, verso 41 em diante. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, os pais de Jesus, Maria e José. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos, e não os tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes, olha o detalhe interessante, era-lhes obediente. Era-lhes submisso. Olha só, Jesus era submisso, obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estava meditando ontem com meu filho esse texto de Lucas 2 e imediatamente o Espírito me linkou para vários textos. Eu separei alguns aqui com os irmãos. E o mais interessante, queridos, que em Hebreus capítulo 5, vou ler aqui, Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, de que Jesus, ele aprendeu a obedecer mediante um sofrimento. Aqui em Lucas 2, Deus, Jesus Cristo, ele tinha convicção de que ele precisava estar na casa do Pai dele. Ele tinha uma missão de se encher da verdade. Jesus, ele não nasceu já com conhecimento da verdade. Ele foi uma criança comum, como qualquer outra. A única diferença é que ele nunca pecou, nem quando criança. Por isso que ele foi obediente. Mas ele crescia em sabedoria, queridos. Em graça, em estatura diante de Deus e dos homens. Jesus, ele estava lá no templo fazendo perguntas, questionando, conversando, aprendendo a verdade. Jesus foi um grande exemplo para nós, queridos, que se Jesus, perfeito, sem pecado, ele teve que se dedicar a se encher da palavra, foi um homem de oração, orava todos os dias para não cair em tentação. Quanto mais nós devemos ter a mesma disciplina, crescer no conhecimento da palavra, em graça, crescer numa vida de oração diária e constante. São deveres de casa que todo cristão tem que fazer. Será que é por isso que nós não somos tão fracos? Pode ser. Amém, queridos? Nós oramos muito pouco. Nós até nos dedicamos um pouco mais para a palavra, mas em termos de oração somos fracos demais. Nós devemos orar mais, queridos. Fala a Deus, primeiramente comigo. Amém, queridos? Nós sempre temos desculpas. O tempo está difícil. Queridos, o Espírito Santo sempre nos dará estratégias. Ele só precisa de uma disposição no coração. Amém? Mas aqui o tema dessa mensagem é o sofrimento para obedecer. Porque, meus irmãos, quando nós obedecemos em algo que a gente concorda, é fácil. Até brinquei com meu filho. Filho, é fácil. Vamos lá. Se eu pedir para você, Samuel, pode ficar o dia inteiro no celular jogando. Nossa, que ordem fácil de fazer. Eu obedecer com prazer. Mas quando eu falo, filho, vai fazer o seguinte, vai lavar o banheiro, depois que lavar o banheiro você vai lavar a sua louça, depois você vai fazer coisas que ele não gosta. Filho, pai, eu estou no meio do jogo. Filho, uma ordem, levanta daí agora, termina esse jogo e vai fazer aquilo que eu estou te pedindo. Mas deixa eu terminar o jogo, é agora. E aí? A obediência,
é quando nós sofremos, queridos. Porque obedecer naquilo que a gente gosta é fácil. Mas quando nós obedecemos contrários à nossa vontade, aí que vamos ver se realmente é obediência. Citei para ele o exemplo de Abraão, um dos textos que eu anotei aqui, Tiago capítulo 2. Abraão, ele foi justificado por obras ali em Tiago significam obediência aos 10 mandamentos. Abraão obedeceu a Deus contrariado, queridos. Imagina, seu único filho, a quem ele recebeu de forma maravilhosa, que ele esperou por 25 anos, a que ele tanto amava, Deus pediu para ele sacrificar Isaac. E Abraão, ele foi, obedeceu, mesmo contrariado. Jesus, vou ler aqui o texto agora de Hebreus 5, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. No Getsemane, ele por 3 vezes ele rogou ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Eu não quero ir para a cruz. Mas o que Jesus imediatamente falou? Mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a sua vontade. Então, obediência, queridos, requer o quê? Sofrimento. Contrariar os desejos da nossa carne não é fácil, queridos. Não é fácil. Mas quando nós estamos dispostos a sofrer e obedecemos, aí sim, queridos, nós estamos semeando para colher bênção no futuro. E Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Mas ele teve que sofrer para não cair em tentação. Aleluia! Que exemplo, queridos! Na geração de hoje, principalmente aqui no Ocidente, é uma geração muito mimimi, muito boba. Não quer sofrer, só quer conforto. Não, queridos. Nós precisamos nos conformar com os sofrimentos. Casais se separam por coisas bobas. Casais cristãos. Por quê? Porque eu não estou sendo feliz. Mas o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Cadê esse amor? Da boca para fora é fácil falar que ama a Deus. Mas Jesus falou: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que verdadeiramente me ama. E quem disse que é fácil, queridos, obedecer a Deus? Com essa carne aqui, com essa natureza caída em nós aqui, onde o pecado habita, no nosso corpo. É uma luta, queridos. Então a obediência requer sacrifício. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Essa palavra piedade aqui é devoção, submissão, obediência, entrega, busca, santidade, sinônimos de piedade. Aí no verso 8, embora sendo filho, ele aprendeu, queridos, ele aprendeu, ele já não nasceu, eu abri mão de ser Deus, dos atributos exclusivos de Deus, mas eu tenho a natureza de Deus porque o meu espírito é divino. Eu abri mão dos atributos de Deus, me esvaziei, mas o meu espírito é divino, eu sou Deus encarnado, Deus Emanuel, então vai ser tudo fácil. Não foi fácil, queridos. Jesus sofreu muito para poder obedecer até o final. Então ele aprendeu a obedecer. Ele já não nasceu com tudo fácil. Não, ele aprendeu a obedecer. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha aí. Então Jesus Cristo ele só pode ser fonte de eterna salvação para aqueles que o imitam. O apóstolo Paulo não falou isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Obedeçam. Então ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, quando ele resistiu até o fim, ele se tornou fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então Jesus Cristo, por causa da alegria proposta, suportou a cruz. Obedecendo até o fim, queridos. Aleluia. Filipenses capítulo 2. Olha que texto maravilhoso. Filipenses capítulo 2,
a partir do verso, deixa eu ver aqui, 5. Tende em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí, o mesmo sentimento. Ah não, Jesus foi Jesus, quem sou eu? Eu não consigo obedecer. Jesus obedeceu no meu lugar. Basta eu crer na obra dele na cruz. Que isso, meus irmãos? Que heresia é essa? Que é ensinado em boa parte das igrejas aí. Não faço nada para ser salvo, é mesmo? Não faz nada para ser salvo? Sofisma de Satanás, que está levando muitos cristãos para o inferno. Porque vivem uma vida aqui confortável nos seus pecados, mas creem no sacrifício de Jesus de forma unilateral. Ele fez tudo por mim, não faço nada. E aí, meus irmãos, fecha os olhinhos e vai para um lugar de tormento. E após esse lugar de tormento, no juízo do trono branco, lago de fogo eternamente. Por quê? Porque foi enganado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, mas Jesus é Jesus, quem sou eu? Não. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui o contexto é obediência nos sofrimentos, queridos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, olha o detalhe, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E como consequência, pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu um nome acima de todo nome. Ele recebeu o prêmio porque ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, queridos, obedecer não é fácil. Há uma luta constante na nossa carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. Mas se nós quisermos experimentar a eterna salvação, nós devemos obedecê-lo, conforme o texto que lemos aqui de Hebreus, capítulo 5. Jesus alcançou a eternidade. E nós? Quando nós alcançaremos a vida eterna? Se nós perseverarmos em obedecer até o fim. Sofrendo na obediência. Porque obedecer não é fácil. Sabe, por exemplo, vocês acham que é fácil para nós homens, por exemplo, não olhar para uma mulher e desejá-la no coração? Isso aqui acaba com a nossa carne. Nos faz sofrer. Mas temos que fazer. Ah, não, é quase impossível. Não é quase impossível. Se fosse, Jesus não falaria que poderíamos fazer. Mentir. Ou por medo de perder o emprego, de repente o patrão manda você mentir, você mente com medo por causa das pressões. É fácil, queridos? Não é fácil. Então a obediência requer sofrimento. Eu falo muito de obediência no meu canal. Mas a obediência é linda, as mensagens são lindas, né? Mas se não houver disposição em sofrer, não vamos obedecer, queridos. É no sofrimento que nós obedecemos, mas nós vamos colher. Tudo que o homem planta, ele colhe. Quem semeia para a sua carne, da carne vai colher morte, corrupção, não vai colher coisas boas. Mas quem semeia para o Espírito, sofrendo, colherá a vida eterna. Estou lembrando de um texto aqui de Salmo. Quem semeia chorando, sofrendo, vai colher coisas boas no futuro. Amém, queridos? Então, quando nós semeamos no Espírito, nós semeamos chorando, sofrendo, lutando contra a carne. Mas, se perseverarmos até o fim, receberemos um novo nome, assim como Jesus recebeu o seu nome. Reinaremos com Ele. Alcançaremos a vida eterna. Romanos capítulo 2, para finalizarmos. A partir do verso 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, obedecer. Vida eterna. Lembra o texto que lemos aqui de Hebreus 5? Que Jesus se torna fonte de eterna salvação? Eterna salvação aqui é vida eterna que vamos alcançar. Amém, queridos? Hoje nós temos a habitação do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a vida que está em nós.
mas essa vida ela ainda não é permanente. Porque João fala na sua carta, quem não ama seu irmão não tem a vida eterna permanente em si. Então ainda não alcançamos de fato a vida eterna. Mas essa vida eterna, ou seja, conectando com Hebreus 5, eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. E o apóstolo Paulo está falando aqui a mesma coisa, a mesma conexão. A vida eterna aos que, perseverando em obedecer, em fazer o bem, esses procuram glória, honra e incorruptibilidade. Olha aí, a vida eterna. Incorruptibilidade do nosso corpo. Seremos honrados por Deus. Glorificação do nosso corpo. Olha aí, glória eterna. Mas ira e indignação aos facciosos. Olha o detalhe, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, que pratica o mal, tanto do judeu, primeiro do judeu, também do grego. Grego aqui é o resto do mundo, porque na época que o apóstolo Paulo estava escrevendo suas cartas, a língua grega predominava no mundo. Então, quando ele fala grego aqui, ele fala do resto do mundo que não é judeu. Mas em Cristo Jesus não faz mais diferença. Tanto os judeus quanto o resto do mundo são um só povo. Ele não faz mais acepção de pessoas. Amém? Aí ele continua, verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Obedece ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, queridos, o que nós precisamos compreender é que a verdadeira obediência requer sofrimento, sacrifício. Obedecer naquilo que a gente gosta é fácil. Isso não é obediência, queridos. A verdadeira obediência é quando nós sofremos. Vou falar a mesma coisa que eu falei para o meu filho, vou ressaltar o que eu falei para o meu filho ontem. Filho, é fácil demais você obedecer seus pais quando eles te mandam fazer algo que você gosta. Mas quando nós mandamos você fazer algo que você não gosta, é aí que vai ser provada se realmente você é obediente a seus pais ou não. E esse é o primeiro mandamento com promessas. Honra seu pai e sua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Claro que esse texto também ele é um texto profético. Honrar pai e mãe, no sentido espiritual, é honrar as duas características do pai. Eu gravei um tempo atrás, aqui no canal, grande é esse mistério. Escreve aí, falando acerca das duas características de manifestação do pai, de Deus. Ele se manifesta como pai e como espírito. Ele é espírito. Só que o espírito, ele tem um sentido de algo que é feminino, como uma mãe que consola, mas também ele é Abba, ele também é pai. Por isso que Jesus ele deixou a característica da mãe, que é espírito, e deixou a característica do pai. Amém, queridos? Deus ele é pai, mas também ele é espírito. Deus não tem sexo. Amém? Ele é espírito. Ele não é homem nem mulher. Amém, queridos? Então ele se manifesta como espírito, como se fosse uma mãe, e como pai, homem. Por isso que Jesus deixou pai e mãe, o pai, o Jesus Cristo, né? O espírito e o pai. O Deus Todo-Poderoso, Deus dele, ele deixou o seu Deus, pai e mãe, para se unir à sua mulher, que é a sua igreja. Grande é esse mistério. Não me refiro a homem e mulher de forma literal, embora ele fala sobre isso no texto de Efésios, mas ele se refere a Cristo e à igreja. Assista esse vídeo. Grande é esse mistério. Escreve meu nome, bota grande é esse mistério. Um vídeo maravilhoso, revelação maravilhosa. Então é isso, queridos. Finalizamos aqui mais um vídeo, pela graça de Deus. Espero ter podido transmitir o que Deus colocou no meu coração em tão pouco tempo. E de fato, meus irmãos, obedecer requer sofrimento. Mas se nós estivermos dispostos a sofrer, nós vamos colher na eternidade os frutos de justiça. E em vida também, nós vamos colher consequências da nossa obediência. Mas a verdadeira recompensa virá no dia eterno. Amém, queridos? No milênio, obviamente, e também no dia eterno que é após o milênio. Então que possamos aprender a obedecer como Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofremos. Que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, obediente até o cumprimento do nosso chamado. Amém, queridos? Que essa palavra
possa nos gerar temor no nosso coração e também nos desafiar a termos uma vida de obediência à palavra de Deus, para que nós possamos, de fato, alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, na ocasião da sua volta. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.